Olá, aluno! Olá, aluna! Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal, a mais um vídeo, mais um aulão que nós estamos preparando com muito carinho aqui para você. Seja bem-vindo ao canal do YouTube do professor. Chegou a hora de nós darmos sequência ao nosso curso. Que curso é esse que eu entrei aqui meio de gaiato aqui, professor? Nós estamos numa série de aulas onde ao final dessas aulas todas nós estaremos resolvendo, debatendo, analisando 150 questões da CESP, da Sebrasp aí para nós. Tá? É coisa pra caramba, viu, galerinha? É muita coisa, tanto é que nesse curso aí vão ser equivalente a 8, 9 horas de aula. Nós já tivemos a primeira aula, né? Tá aqui no nosso canal do YouTube. Hoje é a aula 2. Hoje nós com a aula passada e hoje nós chegaremos aí a aproximadamente 35 questões já resolvidas. E a cada aula nós vamos debater um tema específico, vamos debater um assunto específico. Na primeira aula nós falamos sobre internet e intranet. Nessa segunda aula será uma aula onde nós vamos debater questões acerca de sistemas operacionais. Ah, você fala Windows, professor? Não, sistemas operacionais em geral. A CESP, a Sebrasp é uma das bancas que gosta muito de conversar perguntas que são gerais, que envolvem qualquer tipo de sistema operacional. Vão haver perguntas específicas de Windows, mas vão haver nesse vídeo também questões de Linux. Caramba, professor, Linux? O Linux é uma matéria muito comum em prova CESP, em prova Sebrasp. Você, por exemplo, que está de olho aí na prova do TSE unificado, muito cuidado, hein? O Linux é uma grande probabilidade do Linux aparecer na nossa prova. Não só por ser a banca CESP, quanto pelo fato de que na prova anterior, no edital anterior também não era TSE na época, era TRE, os TRE separados. Os TRE, por exemplo, aqui de São Paulo teve Linux. Então, nós vamos falar um pouquinho também. Não vai ser uma aula muito específica sobre Linux. Depois eu vou ver se eu consigo separar um vídeo para falar de forma mais específica sobre ele, mas nós vamos comentar sobre ele aqui também, tá certo? E vamos então para cima dessas questões. Vamos tentar resolvê-las. Lembre-se sempre aqui o professor ele analisa cada questão, ele não simplesmente dá a resposta. Então você que fica esperando uma resposta muito rápida, já vá para a próxima. Calma, calma, Veloz, calma, que aqui a gente analisa com calma, entende por que ela está certa, entende por que ela está errada, entende cada alternativa e depois segue. Não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal, você que não é inscrito. Conto muito aí com a sua participação, com a sua inscrição, porque essa é a maneira de deixar a gente mais motivado a continuar a preparar conteúdos aqui para vocês. Depois eu quero fazer um curso de questões VUNESP, um curso de questões FGV, mas eu preciso ver que esses vídeos deram resultado, hein, pessoal? Então, seu like, seu compartilhamento, sua inscrição no canal são a maneira da gente poder medir isso, tá certo? E lembrando, você tem acesso ao material de apoio dessa aula. O material de apoio dessa aula está no nosso grupo do WhatsApp, grupo de estudo, nosso grupo secreto aqui do WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo. Você clica aqui, entra no nosso grupo do WhatsApp, lá você vai ter o link com os materiais de apoio. Vai ser um prazer receber você lá. É um grupo onde só o professor se comunica com os alunos e passa avisos, divulga vídeos, divulga materiais lá para vocês, tá certo? Clique aqui para poder participar também. Agora vamos às questões. Sem mais delongas, vamos iniciar a nossa trajetória aqui, galerinha. Vou jogar aqui a primeira que vai participar da brincadeira aqui pra gente, ó. Questão número 1. Vamos lá, ó. Já vou começar pesado. A número 1, no momento que eu gravei esse vídeo, foi a questão mais recente de CESP feita sobre sistemas operacionais. Muito recente aqui. Ela foi feita no finalzinho de 2023 para o cargo de oficial de chancelaria para o Ministério das Relações Exteriores. Veja só, no Windows 11, eu já vou começar com o pé na porta aqui, tá? Questão pesada já de cara. A opção restaurar o PC, que pode ser encontrada por meio da sequência de comandos: iniciar, configurações, sistema, recuperação, permite que o usuário A. gerencie o recurso restaurar seu OneDrive para desfazer todas as ações feitas
em arquivos em pasta nos últimos 30 dias. B. Remova aplicativos instalados no Windows. C. Configure o backup do Windows para salvar os arquivos no OneDrive e a nuvem da Microsoft. D. Obtenha dados do estado atual do backup do Windows para verificar se ele está em andamento ou finalizado. E E. Restaure o backup do Windows criado previamente, nele incluídos arquivos e aplicativos do usuário e as configurações do Windows. E já começamos com uma questão bem pesadona. Questão braba aqui já, para começo de conversa. E eu queria saber o que você marca aqui, meu jovem. Se você faz um concurso desse aqui, ó, concurso federal esse daqui, o que você marcaria pra gente? Enquanto você vai refletindo, eu já vou te dando um toque do que a questão está falando, tá bom? Restaurar o PC, restaurar o sistema é voltar o sistema para um determinado dia no tempo, porque o Windows tem essa possibilidade. O Windows tem a possibilidade de você chegar para ele e falar para ele assim: Windows, ó, eu quero que nós retornemos, as nossas características retornem para o dia tal, há um ano atrás, há 6 meses atrás, e o Windows pode voltar para como ele estava aquele dia. É lógico que para isso acontecer exige uma série de processos, uma série de passos, que eu não quero me prolongar aqui muito para não deixar a questão muito longa, tá? Mas nas aulas teóricas do professor, por exemplo, o professor ensina como fazer a restauração, ensina todo o procedimento. Então, eu vou ficar aqui uns 20 minutos só nessa questão aqui. Mas entenda-se que é chegar no sistema e dar uma espécie de um reset, um reboot no sistema. Chegar para ele e falar, ó, esquece tudo o que aconteceu nos últimos 3 meses. Volta para 3 meses atrás. E depois que você termina o processo de restauração, o seu sistema, seu Windows, volta exatamente para como ele estava há 3 meses. Mas como assim exatamente para como ele estava há 3 meses atrás, professor? Para os programas que ele estava há 3 meses atrás, as configurações que ele estava há 3 meses atrás, ignorando tudo que aconteceu de lá para cá. É como se desse um tapa na orelha aqui, ele esquecesse o que aconteceu nos últimos 3 meses, ele volta exatamente para as características daquele dia. Isso é uma maneira que existe, às vezes, de proteger o computador contra vírus, por exemplo. A pessoa ela percebe que o computador sofreu algum tipo de ataque de algum programa malicioso, e ela restaura, e quando ela volta para um determinado dia lá atrás, nesse dia não tem esse programa malicioso. Né? Então, a restauração consiste nisso: voltar para algum dia no passado e recomeçar o sistema a partir daquele momento. E isso vai fazer com que os programas que foram instalados daquele dia até hoje sejam removidos. Se, por exemplo, eu vou pegar aqui esse meu computador que está aqui e eu vou voltar lá para o dia 31 de dezembro. Os programas que eu instalei de 31 de dezembro para cá, quando eu fizer esse processo de restauração, não estarão mais no computador. Eles serão removidos. Exatamente o que explica na alternativa B. Né? Ele remove programas que foram instalados da data de hoje até a data que eu mandei fazer a restauração. Deixa eu pôr uma canetinha amarelinha aqui, porque esse vermelhinho aqui não ajuda muito. Restaurar consiste nisso, então. Voltar para algum dia no tempo e tudo que foi mexido, instalado daquele dia para hoje, vai ser removido no computador. Só um recado para que a gente conclua esse pensamento, essa elucidação rápida sobre restauração. Isso só serve para programas, veja aqui, ó, programas, senhas que você mudou vão voltar às senhas de antigamente e configurações do usuário. Por que eu escrevi isso? Isso não serve para arquivos, tá? Tem gente que pensa que se restaurar, vão voltar a aparecer coisas que ele acabou excluindo, que ele acabou eliminando da lixeira. Não. Em matéria de arquivos, o Windows não mexe, tá? Ele só restaura, ele só volta no tempo com relação a programas, senhas e configurações. Por isso, alternativa B nessa primeira, pessoal. Vamos para a próxima. Vamos fazer a número 20 agora. Por que número 20, professor? A segunda questão do vídeo é que eu estou fazendo a sequência desde o vídeo anterior. O vídeo anterior terminou na questão 18. Aí nós fizemos a 19. Agora vamos fazer a 20, tá bom? Em 2023, a banca fez essa seguinte pergunta específica sobre o Windows agora para gente. Olha só.
O Windows 10, vamos ali naquele parágrafo de baixo, que é onde verdadeiramente está a afirmação da banca. O Windows 10 permite criar uma pasta com o nome CNMP serviços. E para isso, basta abrir o explorador de arquivos, acionar as teclas Ctrl Shift N, digitar CNMP serviços e apertar Enter. E dessa vez, nós vamos iniciar com uma questão de certo e errado. Você terá que afirmar se essa afirmação está certa ou não, galera. Se essa afirmação está certa ou errada. Primeira pergunta. Essa combinação de teclas aqui, professor, ela cria uma pasta? Se você chegar numa área vazia do Windows, numa pasta em alguma área de trabalho e der Ctrl Shift N, vai criar uma pasta, professor? E a resposta é vai. Ctrl Shift N, sim. É a combinação que cria pastas dentro do Windows, tá? Cria pastas na hora. Você quiser fazer o teste aí, você vai ver. Em outras matérias, em outros assuntos, Ctrl Shift N faz outras coisas. Mas no Windows cria pastas. Ah, então tá certo, professor. Mas tá errado. Tá errado e o erro não é o Ctrl Shift N. Quem tem a visãozinha mais limpinha sobre esse tema já sabe por que tá errado. Está errado porque eu não posso dar este nome para uma pasta. CNMP, serviços. Por que não, professor? Porque o símbolo de 2 pontos é um daqueles símbolos que é recusado, inválido, proibido dentro do Windows. Ele faz parte da lista dos símbolos proibidos. Já viu a lista dos símbolos proibidos? Essa lista aqui, ó. Você que não viu, pega seu material de apoio, imprime e escreve aí no seu material de apoio, ó, os símbolos proibidos aqui. Aspas, barrinha para a esquerda, barrinha para o alto, barrinha para a direita, asterisco, sinal de menor, sinal de maior, ponto de interrogação. Todos estes são símbolos proibidos dentro do Windows. Símbolos que não podem ser aceitos dentro do Windows. Existe até o famoso desenho do cebolinha mudo, que o professor gosta de fazer com os alunos, né? Quem é aluno de aula teórica do professor conhece o cebolinha mudo. Ó. Você faz as barrinhas, faz aqui a orelhinha do cebolinha, faz a sobrancelha, faz o olhinho, faz um narizinho com asterisco e ele é mudo, ó. A gente não sabe o que ele tá falando. Ó, o Cebolinha Mudo é um sucesso e ajuda a gente a lembrar dos símbolos proibidos. Por quê? Porque estes símbolos, estas teclas, não podem ser usadas nem no nome de um arquivo, nem no nome de uma pasta. Eles são proibidos, não são aceitos no Windows em nome das coisas. Tá certo? E é por isso que a questão está errada, porque eu não posso colocar 2 pontos no nome de uma pasta. Ok? Então tá aí a relação dos símbolos proibidos para nós, tornando aquela questão errada. Vamos para a questão 21 agora. Com a finalidade de proteger os seus arquivos... Essa aqui foi para o concurso do INSS no ano de 2022. Com a finalidade de proteger seus arquivos no Windows 10, o usuário pode criptografá-los pelo aplicativo Windows Defender Firewall no painel de segurança do Windows. E aí, gente? Certo ou errado essa 21? Lembrando que não precisa fazer as coisas com a mesma pressa que o professor está resolvendo aqui. Estou tentando acelerar para a gente resolver o máximo de questões possíveis. Mas você pode pausar o vídeo, ver com calma, analisar, tentar lembrar essas expressões. Porque se você fizer isso com calma e se você já estudou esse assunto com calma, vai lembrar que firewall não é para isso. Para criptografar arquivos no Windows, não. Criptografar, que é no sentido de codificar, proteger esses arquivos, não é função do firewall. Depois nós teremos uma aula de exercícios sobre segurança da informação. E lá a gente vai debater bem legal sobre firewall, mas nesse momento eu só resumo numa simples frase. Firewall é uma barreira de proteção que protege e monitora o que está entrando e saindo do nosso computador com relação à internet, com relação à rede, com relação à comunicação com outros computadores.
tem nada a ver de criptografar nossos arquivos. Existe uma ferramenta no Windows que criptografa nossos arquivos, o nome dela é, na verdade, ela criptografa nossas unidades. O nome dela é BitLocker. A CESP cobra ela também, mas eu também vou falar dela só lá na aula de segurança, tá? Sobre a BitLocker. Aqui nós só vamos entender que Firewall é uma ferramenta de proteção, de bloqueio de tráfego, então não tem nada a ver com criptografar nossos arquivos, tá certo? A 21 está errada. Para criptografar arquivos e unidades, usamos o BitLocker. Firewall nós usamos para defender nosso computador contra ataques e contra ameaças que venham de fora. Tá bom? 22. Perguntado em 2022 pela banca CESP para o Tribunal da Paraíba, para auditor. Tem sempre aquela frase padrão que começa a questão, né? E vem assim, ó. Nas configurações de privacidade do sistema operacional Windows, para uma câmera instalada no computador, é possível determinar especificamente que programas ou aplicativos instalados no sistema estarão autorizados a usar a câmera. Vocês estão percebendo que as questões de sistema operacional são pegadas, né? São detalhistas, elas vão, principalmente quando a gente fala de CESP, elas vão explorando regiões que outras bancas não costumam explorar. Aqui nós estamos entrando nas configurações do sistema e nas configurações de câmera, de privacidade. Mas tá certa essa 22. Tá certa, eu vou mostrar para você por que ela tá certa, tá? Olha só, quando você vem nas configurações do sistema, essa é a tela de configurações aqui do Windows. Você pode ir através do menu iniciar para achar as configurações. Você pode também usar a combinação de teclas Windows I de igreja. Combinação Windows I entra dentro das configurações, tá? Fazendo isso, entrando dentro das configurações, você pode ir aqui na parte de privacidade. Tá aqui. É que a seta tá amarelinha, vai ficar ruim se eu tentar puxar ela ali para dentro. Você vai entrar na parte de privacidade e ao entrar na parte de privacidade, você vai encontrar aqui as configurações com relação à sua câmera. E ali você pode dizer sim, ó, quais programas podem usar e quais programas não podem usar a sua câmera. É liberado para você dizer quem tem permissão e quem não tem permissão para usar a câmera. Né? Se tem algum programa que você está sentindo que está dando dor de cabeça e você não quer mais querer acesso à sua câmera, você pode fazer esse tipo de restrição aqui. Coisinha que só a CESP bate em cima de lá na configuração do que é possível fazer lá, né? E isso tudo está sendo afirmado na questão, porque a questão diz que é possível determinar que programas estão autorizados. A 22 então está certa. A 22 está bonitinha, podemos aceitá-la, tá bom? Marque certo nessa 22 aqui e vamos em frente, vamos para a 23. Primeira questão que nós vamos fazer nessa aula sobre Linux agora, tá? E eu vou começar com uma questão bem simples de Linux, tá? Vou começar com uma questão bem de boinha aqui, que não vai trazer tanta dor de cabeça pra gente. Olha só. No que diz respeito ao sistema operacional Linux, e aí ele fala ao Word, é porque às vezes a banca ela coloca uma frase como cabeçalho, e em cima desta frase ela faz muitas perguntas, né? Por isso que ela tá falando de Word ali, é porque provavelmente nessa prova depois ela começou a fazer questões de Word. Mas aqui o foco está no Linux, por isso vamos ali para o parágrafo de baixo. Pelo fato de ser um sistema operacional robusto, o Linux somente pode ser instalado em servidores, já que sua robustez o torna incompatível com computadores pessoais de 32 e 64 bits, que são os computadores tradicionais, tá? Como o meu, como o seu. Então ele está falando que o Linux ele é pesado, ele é robusto, ele não consegue ser usado, instalado em computadores simples, ele só vai servir para servidores. E, gente, aqui vai o primeiro toque que eu vou dar de Linux para vocês. Depois eu vou ter uma aula onde eu vou falar melhor sobre Linux, tá? Mas o primeiro toque que eu quero dar para vocês, isso aqui está muito errado. O Linux ele é um sistema operacional, pessoal, com diversas possibilidades, diversos tipos de distribuição,
E existem distribuições, versões Linux, se você quiser entender assim, que são muito simples. São fáceis, são simples pra caramba e podem estar colocadas nos mais simples computadores. Tem Linux, galerinha, que você consegue rodar a partir de um CDzinho, sem nem precisar instalar na máquina. Tá? Então, lógico, existem versões robustas de Linux, sim, mas quando a banca fala assim pra gente, né? A sua robustez o torna incompatível. Não, tem compatível com tudo. E ali usa ali para nós ali somente instalado em servidores. Não, ele pode ser instalado em qualquer tipo de máquina, em qualquer tipo de cenário, em qualquer tipo de ambiente, meus amores. Tá errado a 23, tá? O Linux ele pode ser bem completo, mas também pode ser bem simples, tá bom? Então a 23 está errada. Muito bem, muito bem. Vamos para a 24. Venha ver. Julgue o item subsequente a respeito, novamente aqui, de Windows, né? Olha lá. No Windows, podem coexistir arquivos com os nomes janela.txt, e ali você está vendo que o nome está todo em maiúsculo, certo? E janela.txt, onde você percebe ali o nome todo em minúsculo. Essa questão a CESP fez em 2022. Pois o sistema trata os dois como arquivos diferentes. Olha onde a CESP foi querer saber verdades agora. Basicamente o nome é o mesmo, pessoal. A diferença é que um nome está em maiúsculo e o outro nome está em minúsculo. E a pergunta da banca é simples: é a mesma coisa ou não? É diferente ou não? E aí? Você que não tem certeza da resposta, anote. Anote no seu material de apoio, anote no seu caderno de estudos. Isso daqui está errado. Porque, independente de letras maiúsculas ou letras minúsculas, o nome é igual. Tá? O Windows ele não faz essa diferenciação. Ah, quero um nome diferente. Já sei, bota o mesmo nome, mas com letra maiúscula. Para o Windows o nome é o mesmo, tá? Para o Windows é a mesma nomenclatura, não muda. Então, o Windows ele não aceitaria dois arquivos com esses dois nomes no mesmo local. Se tiverem locais diferentes, tudo bem. Mas no mesmo local, numa mesma pasta, o Windows não aceitaria. Porque letras maiúsculas e minúsculas para o sistema são a mesma nomenclatura. Só um toque, tá? Só um toque rápido aqui para você que está anotando todos os detalhes que o professor está passando para você nesse vídeo. O Linux trataria de forma diferente. Porque no Linux, letras maiúsculas e letras minúsculas são letras diferentes. No Windows, não. No Windows é a mesma coisa, tá bom? No Windows é a mesma coisa aqui para nós, então a 24 está errada, tá certo? Letras maiúsculas e minúsculas são a mesma coisa para o sistema. Questão 25. Vamos lá. Vai ser mais uma sobre Linux aqui agora, tá bom? E também foi feita pela CESP no ano de 2022 agora. Venha ver, ó. Tanto o Windows 10 quanto o Linux Red Hat possuem interfaces gráficas. Aqui, ele mencionar o tipo de Linux aqui é indiferente, tá? Aqui é indiferente. É Linux, tá bom? O Linux. Entretanto, diferentemente do Windows, no Linux é possível escolher entre ambientes de desktop, como por exemplo o GNOME e o KDE. Você que nunca teve aula de Linux, naturalmente deve estar olhando uma questão dessa, que foi para o concurso da Telebrás, que não foi para a área de informática, olha lá, foi para a área de marketing, né? Deve estar olhando e falando, cara, não tenho ideia. O que acontece, pessoal? Só para você poder entender. O Linux, ele é um sistema baseado em linhas de comando. O que é linhas de comando? Aquelas telas de códigos. No entanto, para facilitar o uso dele para usuários, foram criadas interfaces gráficas. Telinhas gráficas, cheias de imagenzinhas, de desenhos, como é no Windows. Para facilitar, para a galera que não tenha muita intimidade saber mexer e tudo mais, foram criadas as interfaces gráficas.
GNOME e KDE são dois tipos de interface gráficas do Linux, olha só. E eu estou colocando imagem delas aqui. A da esquerda é o GNOME, a da direita é o KDE, tá? Então, são simplesmente identidades visuais, ambientes gráficos que foram criados para que a pessoa pudesse conseguir mexer no Linux com mais facilidade, porque eles acabam lembrando bastante, por exemplo, o Windows, né? O Linux não é assim, mas foi desenvolvido esse ambiente gráfico para facilitar o uso e usuários com menos experiência poderem também conseguir mexer. Então, na esquerda o GNOME, na direita o KDE, e tem outros, tá? Tem o Kurumin, tem o Debian, tem vários outros aí pra gente. Enquanto no Windows é um cenário só, né? O Windows ele só tem um único cenário gráfico ali, o Linux ele tem vários tipos de cenários gráficos que facilitam o usuário e podem se adaptar aí à vontade do usuário então. Logo, está certa a 25. GNOME e KDE são dois tipos de ambientes gráficos possíveis no Linux, ambiente de desktop possíveis no Linux. A 25 está correta, gente. Pode marcar certinho aí então, tá? Vamos lá para 26. Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Venha ver. Com relação ao Windows 10, lá em 2022, a CESP perguntou o seguinte: no ambiente Windows, cada tipo de arquivo está associado a um programa padrão, não sendo possível alterar esta associação. Certo ou errado? Olha o desafio dessa vez aí, né? E aí? E agora? A primeira parte da frase tá linda, até a vírgula tá maravilhosa, né? Porque o Windows ele já tem os programas padrão que abrem aquele tipo de arquivo. Se você manda ele abrir um arquivo PDF, ele já sabe qual programa usar. Se você manda ele abrir um arquivo MP3, ele já sabe qual programa usar. Ele já tem os programas certinhos, né, que vão abrir aquele tipo de arquivo pra gente. O problema é depois da vírgula. Porque a banca fala assim: não sendo possível alterar esta associação. E isso está errado, porque eu posso alterar. Eu posso dizer para o sistema qual é o programa que eu quero que abra um determinado tipo de arquivo. É isso, só ir lá nas configurações do Windows. Ó, segunda questão hoje sobre configurações de arquivos, tá? É só ir nas configurações e lá na parte de programas, na parte de aplicativos, tem lá programas padrão, onde você vai chegar no Windows e falar, ó, se for para abrir documento, se for para abrir vídeo, o programa é esse. Se for para abrir música, o programa é esse. Você vai poder definir qual é o padrão. Você não precisa aceitar o padrão do Windows. Ele vem com as suas sugestões, mas você pode alterar e usar o programa, desde que seja um programa que consiga abrir aquele tipo de arquivo mesmo, usar o programa devido então. Por isso que está errado a 26. Posso sim mudar o programa padrão que vai abrir um determinado tipo de arquivo. Posso sim, tá bom? 26. Errado. 27. Vejamos. Mais um do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mais um deste concurso feito em 2022. Ao se clicar com o botão direito do mouse sobre uma unidade de disco no explorador de arquivos, tem-se acesso à opção Propriedades, que apresenta na aba Geral informações da capacidade da unidade, ou seja, a quantidade de espaço livre e espaço utilizado na unidade. Hora de você julgar. Então, resumindo a questão aqui agora, pessoal, se eu for lá, tem lá, por exemplo, o ícone do HD lá no meu sistema, ou de um pendrive. Se eu for com o botão direito, clicar com o botão direito em cima daquele ícone, vai abrir o menu, e eu escolher a opção Propriedades, vai abrir a quantidade de espaço livre e de espaço utilizado ali pra gente? E a resposta você vai ver no próximo slide, porque eu fiz isso e coloquei uma imagem aqui para você, ó. Eu fui num HD e pedi as propriedades. Fui no meu HD aqui e pedi as propriedades desse meu HD. Veja. Olha lá, ó. Sim,
Afinal de contas, as propriedades, né, pessoal, são as informações básicas daquele item que eu cliquei. E não há nada mais natural de que, na hora de eu ver as informações básicas do HD, ver a capacidade desse HD, ver o quanto esse HD está ocupado, né? Isso também, repito, serve para pendrive, serve para cartão de memória. Então, quando nós vamos sim nas propriedades de uma unidade, nas propriedades de um disco, eu consigo ver a sua capacidade. Consigo ver o espaço ocupado, espaço disponível, consigo ver tudo isso. Consigo ver aqui o sistema de arquivos. Né? Vamos ter uma questão que vai falar sobre isso daqui a pouco. Olha lá, sistema NTFS, vamos falar sobre isso já já. Tá bom? Tudo isso é possível porque nós temos aqui um resumo sobre o HD, de informações básicas sobre o HD. Só que isso só aparece quando a gente vai num HD, né? Então tá certa essa 27. E eu já vou chamar a 28, que vai propor com que a gente vá nas propriedades agora, só que agora é de um arquivo, ó. Polícia Civil do Sergipe foi feita essa questão da CESP em 2021. Veja lá, ó. Na verificação dos metadados do arquivo curriculum.docx no diretório Meus Documentos no Windows 10, Paulo poderá conferir, além da data de modificação do arquivo, a data de sua criação e do último acesso ao arquivo. Caramba, professor! Primeira coisa, professor, eu estou meio perdido. O que são metadados, professor? É muito curioso, porque às vezes aparece isso em editais. Metadados de arquivos. Na verdade, a explicação sobre metadados ela pode ser bem longa e bem expandida aí para um universo de coisas. Mas eu vou dar aquela explicação que é suficiente aqui para a gente resolver essa questão e para você ir para a sua prova. Metadados são aqueles dados, né, que são dados, vamos dizer assim, de identificação de um arquivo. Que não são dados de conteúdo do arquivo, mas são dados de identificação do mesmo. Então, por exemplo, a data de criação de um arquivo. Tem como você mexer nessa informação depois que ela é... Não tem. Essa informação ela é um dado de identificação do arquivo, sua data de criação. Isso é um metadado. A gente costuma usar a frase no mundo da tecnologia que são dados sobre os dados. Informações sobre aquela informação, sobre aquele arquivo, sobre aqueles dados. Né? A data de criação é um metadado. A data de modificação de um arquivo é um metadado. A data do último acesso a um arquivo é um metadado. A gente vê isso onde? Nas propriedades. Quando você vai em cima de um arquivo, botão direito, propriedades, você vai ver. Tem aqui também. Olha lá. Você vai ver lá, ó. Tamanho, data de criação, data de. Isso aqui são metadados, tá, gente? Isso aqui são metadados. Então, uma maneira muito fácil de verificar alguns metadados são nas propriedades de um arquivo. Tá? E exatamente aqueles que a banca está comentando ali, ó. Olha lá. Conferir data de modificação, data de criação, último acesso. Tudo isso é possível na verificação dos metadados. Tudo isso é possível naquela telinha de propriedades. A 28 está certa, meus amores. Está bonitinha, tá certinha. Pode abraçar ela, tá? Pode abraçar ela. Ai, ai. Nossa senhora, já estamos mais de meia hora aqui já nessa aula aqui, né? Vamos lá, vamos seguindo em frente aqui para a gente falar bastante coisa ainda. Olha o peso dessa questão de 2019 para a Procuradoria-Geral de Pernambuco. Que questão pesada, mas você tem que saber esse assunto quando você vai fazer provas de sistemas operacionais da FESP, tá? Olha lá, ó. Com relação a sistemas operacionais, tal, vamos julgar a seguinte frase. O shell e o kernel são duas partes essenciais do sistema Linux. O primeiro serve para interpretar os comandos do usuário e o segundo para controlar os dispositivos do computador. Nossa, que questão difícil, professor. Tomara que não caia Linux na minha prova, professor. Eu não queria saber sobre Linux, não. Só que é o seguinte, essa questão ela está citando Linux, mas ela poderia citar o Windows, porque aqui essa questão ela não é específica de Linux. Essa questão é sobre sistema operacional, porque todo sistema operacional
tem o shell e tem o kernel. São dois programas que fazem parte tanto do Linux, quanto do Windows, quanto do Android, quanto do Mac. Todos têm, tá? E para a gente não se perder muito aqui na questão e começar a querer complicar muita coisa aqui, essa questão ela tá certa, tá? Ela tá certa. Então, vamos entender de forma bem sucinta aqui. Shell é a parte do sistema operacional que é responsável pela interação com o usuário do computador. Você pode pensar assim que é a parte visual do sistema, a parte que você vê acontecendo na tela. Tudo que você vê ali na tela, quem desenhou para você, quem colocou ali na tela para você, foi um programa chamado Shell. O Shell, ele cria todo o aspecto visual ali para gente, para que o usuário entenda o que o computador está querendo dizer. E tudo que você informa ao computador através de cliques, através de digitação, através de toques na tela, tudo que você informa para o computador, quem capta essas informações também é o Shell. Então ele sim, ele fica interagindo com o usuário. É a parte superficial do sistema, a parte que se comunica com o usuário se chama Shell. E o kernel é a parte interna do sistema operacional, nós chamamos de núcleo do sistema. É a parte mais profunda do sistema aqui pra gente, tá? A parte mais profundona do sistema aqui para nós. Essa parte nós, então, chamamos ela de kernel, tá? Porque ela é a parte que controla tudo. Controla os programas, controla os arquivos, controla tudo aqui pra gente. Tá? Então, kernel é a parte que é o cérebro de um sistema operacional. Quem tem o controle de todas as operações no sistema operacional, tá bom? A 29 está certa. A 29 é verdadeira, tá? Gente, depois, numa outra oportunidade que você puder ter aulas teóricas com o professor, eu explico com muito mais calma o que é o shell, o que é o kernel, né? Quais as suas ideias ali. Mas lembrem-se, shell é a parte que interage com o usuário, a parte gráfica da coisa. Kernel é o cérebro, a maneira de pensar, de calcular, de raciocinar de um sistema. Tá bom? Tá certo. Então, mais uma aqui pra gente. Questão 30, também para a Procuradoria-Geral de Pernambuco. Programas e arquivos que estejam abertos e em uso no ambiente Windows podem ser acessados pelo painel de controle, que é uma barra horizontal localizada na parte inferior da tela. Percebam que o concurso é o mesmo da questão anterior. Só que a questão anterior fez uma questão muito. A banca fez uma questão muito mais complicada. E aqui nós estamos diante de uma questão muito mais tranquila. Essa barrinha que fica embaixo na tela no Windows, o nome dela é painel de controle, gente? Não é. O nome dela é barra de tarefas. Né? Ali embaixo fica a barra de tarefas. Então essa 30 tá errada. Tá? Que a gente vai tirar de cara aqui já. Painel de controle é uma outra região, não aparece ali para nós de cara na tela ali pra gente, né? É a barra de tarefas que fica aqui embaixo pra gente então. Logo essa 30 tá errada. Barra de tarefas é a barrinha que fica ali, tá bom? As questões da CESP são assim, pessoal. Uma hora vai aparecer uma mais tranquilinha, outra hora vem uma que é o cão chupando manga, né? Vamos mais uma do capiroto aqui, ó. Essa de 2018. Há uma diversidade de grande. Desculpa, há uma diversidade grande de distribuições de sistema Linux. Cada uma delas com estrutura de diretórios e kernel diferentes. Olha só, agora a questão está falando especificamente de kernel. O núcleo do sistema, o cérebro do sistema, tá? E também está falando de estrutura de diretório. Diretórios são pastas, tá? São pastas. Então, há uma grande variedade de versões de distribuições de Linux, tá certo. Cada uma delas tem a sua própria estrutura de pastas e seu próprio kernel. Tá errado. Essa segunda parte está completamente errada. Por mais que a gente tenha versões diferentes de Linux, pessoal, continua sendo Linux. Ele pode ter imagenzinhas diferentes na tela, a parte visual diferente, mas o cérebro, a forma de pensar, isso é diferente, tá? Isso é diferente. Perdão, a parte gráfica é toda diferente.
o cérebro, a forma de pensar, isso é igual. Porque se fosse diferente, aí seriam sistemas diferentes. O kernel, o cérebro, o núcleo, isso a gente não mexe em um sistema operacional. E também não mexe no Linux, senão ele deixaria de ser Linux. Tá? Então, existem vários ambientes gráficos diferentes de Linux. Mas kernel não. Cérebros não. O cérebro do Linux ninguém mexe, não são diferentes, é a mesma coisa sempre, tá? 31 errado. Muito bem. Bora lá na 32. Vamos lá direto para a frase, sempre tem aquela introdução genérica. Vamos para a frase agora, ó. Em geral, o tempo de duração para se transferir um arquivo compactado de um computador para outro ou para um dispositivo qualquer de armazenamento é superior ao tempo de transferência dos arquivos descompactados. Preste bem atenção nesta frase. Se quiser, pause o vídeo para olhar com calma para ela antes de fazer seu julgamento, tá? Ele está falando lá, ó, o tempo para transferir um arquivo compactado é superior ao tempo de transferência para arquivos descompactados. Primeira coisa, o que é um arquivo compactado? É um arquivo que a gente comprime ele para ocupar menos espaço na máquina. Ou um conjunto de arquivos que nós comprimimos num único pacotinho para ocupar menos espaço na máquina. Se ocupa menos espaço, gente, significa que esse arquivo ele fica menor. E aí, vamos usar agora os termos menor e maior, ó. Ao transferir um arquivo compactado menor em matéria de tamanho, o tempo é superior a um arquivo descompactado, maior em matéria de tamanho. E está errado. Porque o tempo não pode ser superior. Um tempo superior quer dizer que demora mais tempo. Quer dizer que é um tempo maior. Não. Se eu compacto um arquivo, ele ocupa menos espaço. Ao ocupar menos espaço, a transferência desse arquivo é menor. É menos coisa para se transferir. Tá entendendo? São menos bytes que eu transfiro. Então o tempo para transferir arquivos compactados, ele na verdade ele é inferior ao tempo para arquivos descompactados. Estão entendendo? Inferior, menor o tempo, já que eu estou transferindo um arquivo menor do que um arquivo descompactado, que é um arquivo maior. Essa questão está errada, tá bom? Essa questãozinha aqui, então, está errada por causa da palavra superior. A palavra correta aqui deveria ser a palavra inferior para a gente. 32, marque errado, muchachos e muchachas. Vamos para 33, que talvez também seja sobre um assunto que você nunca tenha ouvido falar. A forma de organização dos dados no disco rígido do computador é chamada de sistema de arquivo. O bom é que a banca já me ajudou aqui na explicação da parada. Como, por exemplo, o NTFS e o FAT32. Certo ou errado? Essa questão que foi feita para a Universidade de Brasília. Ai, meu Deus. Certo ou errado, gente? Ou você não tem a menor ideia da resposta aqui? Você não tem a menor ideia do que se trata a questão aqui pra gente. Vamos lá. Em primeiro lugar, essa questão tá certa, tá? O que é o sistema de arquivos? É a maneira como um disco é organizado de forma virtual, de forma lógica, por um sistema, para que o sistema possa armazenar conteúdos ali dentro. Então, por exemplo, quando você vai se mudar para uma casa, né? Você chega naquela casa, você já não vai fazer, às vezes, a mudança de cara e fala pro cara da mudança, vai colocando os móveis onde você achar melhor. Não. Você chega, você já imagina onde você quer o armário, onde você quer o sofá, você dá aquela varrida, você já tira as coisas que você não quer naquele determinado lugar, e aí na hora que a mudança vem chegando, você já vai falando, ó, geladeira eu quero ela aqui, o sofá você põe nessa direção, voltado para cá. Um sistema operacional, ele faz isso também quando ele vai ser instalado num HD. Quando você vai instalar, por exemplo, o Windows ele fala, ó, vamos estruturar esse HD aqui da maneira como eu gosto de trabalhar. E ele faz toda uma estrutura lógica ali no HD para ele poder armazenar depois as pastas, os arquivos, né? Cria endereços dentro do HD, tudo bonitinho. Ele faz isso em HD, faz isso em pendrive. O Linux também faz isso. E o nome disso é sistema de arquivos. É a maneira como um HD
é organizado de maneira lógica, de maneira virtual por um determinado sistema. É a maneira como um sistema organiza um disco antes de trabalhar com aquele disco. E aqui olha o que o professor colocou para você. Ó. Você precisa conhecer o nome dos sistemas de arquivos. Então, por exemplo, ó, as versões antigas de Windows, até ali, aproximadamente ali o Windows 98, Windows 2000, elas organizavam os HDs num sistema chamado FAT. FAT, que pode ser chamado FAT16, que é bem antigão, e FAT32, tem esses dois nomes, tá? FAT16 e FAT32. A diferença aqui não vem ao caso, não. Mas se a banca chega para você e fala assim, né, vamos trabalhar com todas as possibilidades. Ah, se o cara vai instalar o Windows 98, qual é o sistema de arquivos que o Windows cria no HD? FAT32. Mas o FAT ainda é usado hoje em dia, ele é usado para pendrives, tá? Quando o Windows vai formatar um pendrive, ele usa o esquema FAT, viu? Ele usa o FAT ali pra gente, para pendrives. Agora, quando a gente fala propriamente de HDs, as versões atuais, o Windows 10, o Windows 11, o Windows 7, o Windows 8, trabalham com o sistema NTFS. Nós não vamos entrar em detalhes de como funciona a organização do FAT, do NTFS, não vem ao caso. A banca quer isso aqui de você. Você viu o tipo de questão ali? A banca só citou os termos e perguntou se isso é verdade. Só de saber esses termos aqui, isso aqui já é muito, tá bom? Então, as versões atuais, se ela perguntar para você, o Windows 11, ele organiza o HD como? Através do sistema NTFS. E, por fim, temos o sistema EXT, que é usado pelo Linux. Hoje em dia, o Linux usa o EXT4, mas tem EXT3, EXT2, para versões um pouquinho mais para trás de Linux. Então, quando o Linux vai organizar seu HD, ele fala, peraí, vamos formatar de um jeito melhor aqui, porque eu não trabalho da maneira como o Windows trabalha, eu gosto do meu jeito, e ele formata, ele distribui seu HD, ele desenha em cima do seu HD através do formato EXT. Anote isso no seu material de apoio, por favor, para você não ser surpreendido com questões sobre estas características, tá? Última questão desta nossa segunda aula, chegando a 34 questões resolvidas, chegaremos aos 150 muito em breve, tá? Aula todas terças e quintas aqui no YouTube do professor. No Windows 10, o usuário pode usar o botão Visão de Tarefas para organizar janelas abertas. Conhece o Visão de Tarefas? Ele fica aqui embaixo na sua barra de tarefas. Ele fica do lado, esqueci de pôr a imagenzinha dele, mas ele fica do lado da barrinha de pesquisa. Vai passando com o mouse ali, você vai ver Visão de Tarefas. É um botão que quando a gente clica nele, ele mostra as janelas que estão abertas no nosso computador. Então, essa questão tá certa, tá? Ele mostra as janelas que estão abertas naquela nossa área de trabalho, né? Você pode organizar essas janelas, pô, essa janela para cá, essa janela para cá, nessa ordem. Além do que é importante frisar que este botão também organiza as áreas de trabalho. Visão de Tarefas, ele proporciona que nós possamos criar novas áreas de trabalho. Áreas de trabalho. Trocar entre áreas de trabalho que estão criadas, ele proporciona tudo isso para a gente. Além de ver as janelas que estão abertas, organizar a nossa área, as nossas áreas de trabalho, porque no Windows 10 você pode ter mais de uma área de trabalho, né? E o Visão de Tarefas oferece essa oportunidade para você, então. Então tá certa essa questão 34 aqui, pessoal. Naturalmente eu passei sobre temas delicados aqui de forma sucinta, de forma rápida. Tá bom? Se sobrou alguma dúvida, eu também deixei aqui na descrição do vídeo o Instagram do professor. Você pode me chamar no Instagram. Você pode, inclusive, ir lá, estiver estudando com o professor lá, postar no Instagram que está estudando, marca o professor lá, o professor vai repostar a sua postagem. Vou ficar muito feliz de saber que você está estudando e marcando o professor lá então, tá certo? E não se esqueça de entrar no nosso grupo de estudos aqui do WhatsApp, de entrar ali no nosso grupinho que recebe os materiais de apoio, que recebe as novidades, as informações que o professor vai trazendo antes de cada aula para vocês então, tá certo? Gente, ó, grande abraço para vocês, fiquem com Deus e eu encontrarei vocês na próxima aula, onde já ultrapassaremos de longe a marca de 50 questões já resolvidas, tá certo?
E muito obrigado aí pelo seu like, muito obrigado pela inscrição do canal. Não esqueça também de deixar um comentáriozinho aí se você está gostando das aulas do professor, tá? O professor fica sempre muito feliz ao receber o feedback dos seus alunos, então. Tá bom, galerinha? Bons estudos para vocês. Espero que tenham entendido os conselhos que o professor deu aqui através desses termos meio estranhos que vimos. E nos encontramos na próxima aula. Qual será o tema, professor? Lá no grupo secreto do WhatsApp eu aviso qual vai ser. Até lá. Tchau, tchau.